A caixa chegou numa terça-feira cinzenta, dessas em que o céu parece parado no tempo, como se estivesse me observando pela janela. Eu tinha acabado de completar 67 anos. Nenhum bolo, nenhum abraço, nenhum telefonema. Só o som do vento batendo nas folhas do quintal e o rangido da porta da cozinha. Quando ouvi o portão, meu coração bateu mais rápido, infantilmente esperançoso. Era o entregador. Ele segurava uma caixa simples, marrom, mas com um laço vermelho delicado. No remetente, a letra que eu reconheceria em qualquer lugar, a do meu filho. Abri devagar, como se aquele gesto pudesse adiar alguma decepção. Dentro, os chocolates artesanais estavam perfeitamente alinhados, cada um decorado à mão, com pequenas flores desenhadas no topo. Lindos, sofisticados, caros. Um bilhete dizia apenas: "Para você, mãe", nada mais. Nenhuma palavra de carinho, nenhum pedido de desculpas pelos meses de silêncio. Mesmo assim, meus olhos se encheram d'água, porque a gente nunca deixa de ser mãe, mesmo quando o filho já nos esqueceu. Passei o resto da tarde olhando aquela caixa sobre a mesa, como se fosse um objeto sagrado. Lembrei de quando ele era pequeno e sujava a boca inteira de chocolate barato, rindo com os dentes melados. Pensei que, talvez, aquele presente fosse um sinal de reconciliação, um pedido mudo de recomeço. Preparei um chá, sentei diante da janela e, pela primeira vez em muito tempo, senti esperança. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Naquela noite, resisti à tentação de provar um dos chocolates. Algo dentro de mim dizia para esperar. Talvez eu quisesse prolongar a ilusão de cuidado. Ou talvez fosse apenas o estômago sensível da idade. Guardei a caixa cuidadosamente no armário, como quem protege uma lembrança frágil. Dormi mal, como quase todas as noites desde que meu filho se afastou de vez. Sonhei com ele criança, me chamando de mãezinha, no escuro do quarto. No dia seguinte, o telefone tocou às 8 da manhã. Era ele. A voz soava estranhamente tensa. "E aí, gostou dos chocolates?" perguntou, sem rodeios. Eu respirei fundo, tentando esconder a emoção que aquele simples contato despertava. Sorri, mesmo sabendo que ele não podia ver. "Ah, eu os dei para sua esposa e para as crianças. Eles amam doces." Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Um silêncio tão denso que parecia sugar o ar ao meu redor. Então, de repente, ele gritou. Um grito que nunca esquecerei. "Você fez o quê?" A voz dele tremeu de um jeito estranho, fino, descontrolado. Ouvi sua respiração falhar, como se tivesse levado um soco no peito. Por um segundo, achei que ele fosse desmaiar. Eu tentei falar, mas ele desligou. O telefone ficou mudo na minha mão, e um frio percorreu minha espinha como uma lâmina lenta. Fiquei parada no meio da cozinha, sentindo minhas pernas perderem a força. Um pressentimento ruim se instalou no meu peito. Um medo antigo, conhecido de todas as mães. O medo de algo terrível estar prestes a acontecer. Minutos depois, o celular tocou de novo. Desta vez, era minha nora. Ela chorava, gritava, falava palavras emboladas que eu mal conseguia entender. Hospital. Crianças. Corre. Foi só isso que consegui captar antes de a ligação cair. Peguei minha bolsa com as mãos trêmulas, quase derrubei as chaves, bati a porta sem ao menos olhar para trás. No caminho, minha mente girava em círculos. Meu coração martelava contra o peito, como se quisesse fugir do corpo. No hospital, encontrei meu filho andando de um lado para o outro no corredor, os olhos arregalados, o rosto pálido como papel. Quando me viu, ele parou abruptamente. Havia algo em seu olhar que eu nunca tinha visto antes. Pânico. As crianças estavam sendo atendidas às pressas. Intoxicação, disseram os médicos. Uma palavra simples, mas pesada como uma sentença. A nora chorava compulsivamente, agarrada na bolsa como se fosse um amuleto. Quando me viu, seus olhos se estreitaram por um segundo, rápidos, calculistas. Meu filho se aproximou de mim e com a voz quebrada sussurrou. "Você não devia ter feito isso, mãe." Aquela frase caiu sobre mim como uma acusação absurda, injusta, quase cruel.
As horas seguintes foram um borrão de corredores brancos, cheiro de remédio, vozes apressadas e o som inquietante dos aparelhos monitorando pequenos corpos. As crianças sobreviveram, disse-me o médico, em tom contido. Uma substância forte havia sido ingerida, misturada aos doces, algo que, dependendo da quantidade, poderia ter sido fatal. Quando ouvimos isso, minha nora caiu no choro de joelhos. Meu filho passou as mãos pelo rosto, como se quisesse apagar a própria pele. Foi ali, naquele corredor frio, que compreendi pela primeira vez que aqueles chocolates nunca foram um presente. Eram uma mensagem, um erro, ou talvez um acerto que saiu errado. E a pergunta que começou a ecoar dentro de mim, como um sino rachado: se aqueles chocolates não eram para as crianças, para quem eram? Mais tarde, ainda no hospital, quando todos estavam distraídos com os formulários e os médicos, aproximei-me do meu filho a sós. Olhei fundo nos olhos dele. O que tinha naquele chocolate? Ele engoliu em seco. Seus olhos fugiram dos meus. Pela primeira vez em toda a vida, vi meu filho com medo de mim. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um suspiro fraco, derrotado. Voltei para casa naquela noite, sem sentir o corpo. Sentei na mesma cadeira da véspera, diante da mesma janela. A caixa vazia de chocolates ainda estava no armário. Abri. Restava apenas o papel dourado amassado no fundo. Passei os dedos por ele como quem toca numa prova de crime. Naquele silêncio da madrugada, entendi que minha vida havia mudado para sempre naquele instante em que dei os doces às crianças. E pela primeira vez em muitos anos, deixei de me sentir apenas uma mãe envelhecida e abandonada. Algo novo nascia dentro de mim, algo escuro, frio e determinado, porque se aqueles chocolates eram para mim, então alguém havia planejado a minha morte, e eu ainda não sabia até onde esse plano ia. Voltei para casa naquela madrugada como um fantasma que vaga sem rumo. O portão continuava fazendo o mesmo rangido de sempre, mas naquele dia o som me pareceu estranho, quase um aviso. A mesa ainda estava posta do chá que eu havia preparado na véspera, a xícara fria, intocada. Sentei-me devagar, com o corpo pesado, como se cada osso estivesse carregando um século de cansaço. O rosto do meu filho, pálido no corredor do hospital, não saía da minha mente, nem o olhar da minha nora, aquele olhar rápido, afiado, que me atravessou como uma lâmina. Fechei os olhos e, sem querer, fui puxada para trás no tempo. Meu filho nem sempre foi aquele homem endurecido que eu vira no hospital. Houve um tempo em que ele era só um menino magro, de joelhos ralados, que corria pelo quintal atrás de galinhas imaginárias e voltava para casa gritando que tinha vencido monstros invisíveis. Eu era jovem, trabalhava dobrado, limpava casas durante o dia e costurava à noite. O pai dele nos deixara quando ele ainda aprendia a falar. Disse que a vida era pesada demais. Ficou só comigo a tarefa de sustentar, criar, curar sustos, ensinar o certo e o errado. Nunca me faltou amor, mas sempre me faltou descanso. Houve noites em que adormeci com a agulha entre os dedos e acordei com sangue no lençol. E ainda assim, quando ele chorava, eu me levantava. Quando ele passava fome, eu mentia que já tinha comido. Lembro-me do dia em que vendi minha aliança de casamento para comprar os livros da escola. Ele me abraçou chorando, prometendo que um dia faria tudo por mim. Promessas de criança são puras e frágeis. Conforme cresceu, meu filho foi mudando. Não de uma vez. Mudanças lentas, quase imperceptíveis. Primeiro veio a adolescência, os silêncios, as respostas atravessadas. Depois, os amigos que eu não conhecia, as portas batidas, as ausências longas. Quando ele começou a trabalhar, eu pensei que finalmente teríamos paz. Mas a paz nunca mora onde o dinheiro começa a entrar fácil demais. Ele provava do mundo e voltava com os olhos carregados de ambição. A nora surgiu nesse tempo, bonita, elegante, sempre muito arrumada. Quando foi apresentada a mim, sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. Apertou minha mão como quem cumpre uma obrigação. Desde o início, senti que ela me observava, me media, me reduzia. Eu era a sogra pobre, a velha costureira, a lembrança viva de um passado que ela queria apagar. Nas visitas, ela reorganizava minha casa sem pedir permissão. Mudava meus objetos de lugar, como se tudo aqui também lhe pertencesse. Depois que se casaram, a distância entre mim e meu filho
virou um abismo. Ele vinha cada vez menos, telefonava cada vez menos. Quando vinha, era sempre apressado. Já não me chamava mais de mãe, mas de senhora, às vezes até de forma irônica. E eu, em silêncio, continuava esperando. Mãe espera até doer. Com o nascimento das crianças, a esperança voltou a brotar em mim. Achei que os netos seriam a ponte de volta, que ele se lembraria de quem eu era. Durante um tempo, funcionou. Eu cuidava deles quando adoeciam, fazia canja, remendava roupas, inventava brinquedos. Mas minha nora não gostava disso. Dizia que eu os mimava demais. Começou a proibir visitas sem aviso. Depois proibiu de vez. A última briga grande entre nós aconteceu 2 anos antes do meu aniversário de 67. Eu havia vendido uma pequena parte do terreno dos fundos para ajudar meu filho a quitar uma dívida. Nem agradecimento recebi. Meses depois, descobri por terceiros que ele e a esposa usaram o dinheiro para uma viagem ao exterior. Foi ali que algo dentro de mim quebrou. Algo que, até então, eu insistia em manter inteiro à força. Mesmo assim, nunca deixei de rezar por eles. Todas as noites. Pedia proteção, saúde, sabedoria. Nunca pedi nada para mim. Talvez por isso o choque tenha sido tão grande quando aquela caixa de chocolates chegou, depois de tantos meses de silêncio. Eu realmente acreditei, por algumas horas, que algo havia mudado no coração do meu filho. Agora, sozinha naquela cozinha escura, aquela crença me parecia ridícula. O hospital, os gritos, as crianças intoxicadas, a reação desesperada do meu filho, tudo apontava para algo muito maior do que um presente mal escolhido. A lembrança da voz dele, gritando, "Você fez o quê?", ecoava na minha cabeça como um castigo. Levantei-me da mesa e fui até o armário onde estivera a caixa. O papel dourado ainda estava lá. Examinei com cuidado. Pequenas manchas quase invisíveis refletiam a luz fraca do abajur. Um resquício do que quer que tivesse sido misturado naqueles doces. Senti o estômago revirar. No dia seguinte, fui novamente ao hospital. As crianças estavam em observação. Meu filho evitava me olhar. Minha nora quase não me dirigia a palavra. Havia algo pesado no ar. Algo que não era apenas medo pelo estado de saúde dos filhos. Era culpa. Eu não sabia ainda de que tamanho, mas sentia sua presença nítida. Quando fiquei sozinha com ele no corredor, insisti. "Filho, aqueles chocolates..." Comecei. Ele me interrompeu com a voz ríspida. "Depois a gente fala disso." "Depois, quando?" retruquei. "Depois que tudo estiver enterrado?" Ele empalideceu ainda mais. Olhou para os lados, verificando se alguém nos escutava. Aproximou-se e falou num sussurro. "Você não entende no que está se metendo, mãe." "Eu já estou metida", respondi. "Alguém colocou veneno naquela caixa. E essa caixa veio para a minha casa." Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse sendo esmagado por dentro. Não respondeu. Apenas virou-se e se afastou. Aquela foi a confirmação silenciosa que eu não queria ter. Passei o resto do dia observando-os. A forma como minha nora evitava qualquer pergunta direta. A rapidez com que trocavam olhares quando eu entrava no quarto. A tensão nas palavras mais simples. Não era apenas pânico, era a tentativa desesperada de manter algo escondido. Na volta para casa, caminhando lentamente pelas ruas que conhecia há décadas, compreendi uma verdade amarga. Eu tinha sido afastada de tudo, mas ainda fazia parte do problema, porque o alvo daquela caixa de chocolates era eu. Não restava dúvida. O destino só havia trocado as vítimas por acaso, por um gesto meu de gentileza. Entrei em casa ao entardecer e, pela primeira vez, olhei aquelas paredes não como abrigo, mas como possível túmulo. Sentei-me na cama e chorei como não chorava há anos. Não era um choro de tristeza pura. Era um choro de luto antecipado, de traição, de reconhecimento tardio. Meu filho, aquele menino que eu carreguei nos braços, agora estava envolvido numa trama que quase matou os próprios filhos. Ou me matou. E naquele momento, com o rosto enterrado nas mãos, percebi que o passado que eu tentara proteger a vida inteira estava agora se virando contra mim. As feridas que eu nunca deixara cicatrizar estavam abertas outra vez. Mas dessa vez, elas não sangravam apenas dor. Sangravam medo. E algo muito próximo da raiva. Sempre houve algo errado naquela mulher, desde o primeiro dia em que cruzou a porta da minha casa. Não foi ódio imediato, nem antipatia clara. Foi pior.
Foi frieza disfarçada de educação. Um sorriso calculado, ensaiado, que nunca aquecia o ambiente. Eu ainda me lembro da primeira vez que ela veio jantar aqui. Usava um vestido claro demais para uma noite simples, perfume forte demais para um espaço pequeno. Abraçou meu filho com propriedade, como quem marca território. A mim, estendeu apenas a mão. Naquela noite, rearrumou os talheres sem me perguntar, comentou que a carne estava um pouco passada e abriu as janelas da sala sem pedir permissão, como se já fosse dona de tudo. Meu filho observava em silêncio. Eu também. Ali, naquele momento, pressenti que aquela mulher jamais dividiria espaço comigo. Ela só saberia ocupar. Com o passar dos meses, tentei me aproximar. Levei comida pronta, ofereci ajuda com a casa, quis cuidar das crianças quando elas vieram. Ela sempre tinha uma resposta pronta. Já tinha comida, a faxineira viria, a babá resolvia. Aos poucos, fui sendo empurrada para a margem, sempre com gestos educados demais para serem confrontados. Quando percebi, já estava excluída. Todas as decisões importantes passavam por ela. Meu filho, que antes me consultava até para comprar sapatos, agora não me pedia opinião nem para decisões que me afetavam diretamente. Quando compraram a casa nova, só fiquei sabendo depois da mudança. Quando venderam o carro antigo, não fui avisada. Tudo era sempre decisão do casal, e eu já não era nada. Eu aceitava, em silêncio, como sempre fiz, porque aprendi cedo que confronto nunca me favorecia. Ainda assim, os pequenos ataques vinham, disfarçados de comentários inofensivos. A senhora parece cansada hoje. Deve ser a idade... Cuidado com esse açúcar, hein? Na sua idade é perigoso. Essas coisas antigas dão muita sujeira. A senhora devia se desfazer disso. Cada frase era uma pedrinha lançada contra mim. Não doía de imediato, mas se acumulava. Eu sentia que aquela mulher não queria apenas distância. Ela queria apagar minha existência da vida do meu filho. E estava conseguindo. Quando os netos nasceram, pensei que algo mudaria. Por um tempo, mudou. As crianças me chamavam de vó, me abraçavam, vinham correndo para meu colo. Mas logo ela interveio. Começou a regular as visitas, a determinar horários, impor regras que só existiam para mim. Aos poucos, fui me tornando uma visitante indesejada na vida que eu ajudei a construir. O episódio mais marcante aconteceu no aniversário de 5 anos do meu neto mais velho. Eu fiz um bolo simples, de chocolate, com o pouco dinheiro que tinha. Levei com carinho. Quando cheguei, minha nora recebeu o bolo e colocou sobre a mesa da cozinha, longe das crianças. Mais tarde, vi pela janela ela jogando metade no lixo, sem que ninguém percebesse. Meu neto nunca chegou a provar. Naquele dia, entendi que tudo o que viesse de mim estava condenado pela origem. E então veio o distanciamento definitivo. As visitas cessaram. As ligações se tornaram raras. Meu filho começou a dizer que estava sempre ocupado. A nora, quando atendia, falava comigo como se eu fosse uma estranha. Eu não brigava. Eu me retraía, como sempre fiz. Agora, depois do hospital, tudo isso voltava à minha mente com clareza cruel. A forma como ela sempre controlou tudo. Como meu filho se submetia às vontades dela. Como eu jamais fui aceita de verdade naquele núcleo familiar. E principalmente, como sempre houve no fundo de seus olhos, algo que eu nunca soube nomear. Até agora. Frieza não. Aquilo era cálculo. No terceiro dia das crianças internadas, consegui finalmente ficar a sós com minha nora por alguns minutos. Meu filho fora resolver documentos. Entramos na pequena lanchonete do hospital para tomar um café. Ela segurava o copo com as 2 mãos, os dedos trêmulos. O choro havia cessado, mas seu rosto carregava uma tensão estranha, rígida demais para ser apenas preocupação materna. Eles vão ficar bem, disse eu, tentando quebrar o silêncio. Ela assentiu, sem me olhar. Ainda bem, murmurou. Esperei alguns segundos. Depois arrisquei. Aqueles chocolates foram do mesmo lote que você comeu alguma vez? Ela me encarou de repente. Seus olhos se arregalaram por um instante, rápido demais para ser disfarçado. Depois, recompôs-se. Claro que não. Eu nem gosto muito de doce. A resposta veio rápida demais, ensaiada demais. Eu senti um arrepio percorrer minhas costas. Você sabia que tinha algo neles? Perguntei com a voz baixa. Ela bateu o copo sobre a mesa com força exagerada. A senhora está me acusando de algo? Estou tentando entender, respondi.
porque aquela caixa veio para a minha casa. Ela sorriu, daquele sorriso sem calor que eu conhecia tão bem. Seu filho só quis agradar a senhora. Nada além disso. Ali, naquele instante, tive certeza de que ela mentia. Não por palavras, mas pelo corpo, pelas mãos tensas, pelo desvio constante do olhar, pela respiração curta. Era a mesma expressão que vi no corredor do hospital quando o médico falou em intoxicação grave. Quando meu filho voltou, o assunto morreu. Mas dentro de mim, algo se acendeu com força. A certeza de que minha nora sabia muito mais do que demonstrava. Voltei para casa naquela noite em estado de alerta. Cada barulho parecia um aviso, cada sombra, uma ameaça. Passei horas sentada na sala, sem acender a luz, revendo toda a minha vida com aquela mulher. As humilhações veladas, as exclusões cuidadosamente planejadas, as portas que se fecharam diante de mim. Tudo agora ganhava uma nova leitura. Já não era apenas desprezo, era estratégia. Na madrugada, fui até a gaveta onde guardo documentos antigos. Tirei fotos, cartas, certidões, recibos de vendas antigas do terreno, comprovantes do dinheiro que eu havia dado ao meu filho ao longo dos anos. Algo me dizia que aquelas provas ainda seriam necessárias. Eu não sabia para quê. Mas sentia que, a partir daquele momento, eu não podia mais ser apenas a mãe passiva, que tudo aceita em silêncio. Porque uma mulher que aceita ser descartada, também aceita morrer calada. E eu agora sabia que alguém havia concordado com a minha morte. Naquela noite, finalmente dei nome ao que sempre senti desde o primeiro encontro com minha nora. Não era apenas antipatia, era inimizade. E mais do que isso, era intenção. Voltei a tocar na caixa de chocolates como quem manuseia uma bomba prestes a explodir. Eu a tinha guardado no fundo do armário, mas agora ela parecia crescer ali dentro, ocupando mais espaço do que qualquer panela, mais peso do que qualquer lembrança antiga. Abri com cuidado, como se ainda houvesse veneno impregnado nas paredes de papelão. O cheiro já não existia, mas a sensação de ameaça permanecia viva. Espalhei na mesa os papéis dourados que restaram. Alisei cada um com os dedos, como se pudesse arrancar dali alguma verdade escondida. Em um deles, notei algo diferente. Uma leve mancha esbranquiçada no canto, quase invisível. Aproximando da lâmpada, percebi que não era gordura de chocolate. Era resíduo seco, cristalino. Meu coração começou a bater mais rápido. Peguei uma colher limpa, raspei um pouco da substância e guardei num pequeno frasco de remédio vazio que eu tinha na gaveta. Não sabia exatamente o que faria com aquilo, mas algo dentro de mim dizia que aquela poeira poderia ser a chave de tudo. No dia seguinte, levei discretamente o frasco ao laboratório de análises clínicas da cidade. Usei uma desculpa qualquer. Disse que suspeitava de contaminação alimentar. A atendente me olhou com estranheza, mas aceitou encaminhar o material. Disseram que o resultado sairia em 2 dias. 2 dias que pareceram 2 anos. Enquanto isso, minha cabeça não parava de trabalhar. Cada lembrança dos últimos anos voltava agora sob outra perspectiva. O dia em que minha nora fez questão de saber exatamente que remédios eu tomava. As vezes em que comentou, com falsa preocupação, que eu já estava ficando muito esquecida. As perguntas sobre seguro de vida, herança, escritura da casa. Tudo parecia, agora, parte de um mesmo quebra-cabeça sombrio. No hospital, as crianças melhoravam lentamente. Meu filho permanecia abatido, andando pelos corredores como uma alma penada. Já não me evitava tanto, mas também não tinha coragem de me encarar por muito tempo. Meu coração de mãe ainda doía ao vê-lo assim. Mas uma nova dor, mais fundo, se misturava à compaixão. A dor da suspeita. Minha nora mudara completamente de postura. Agora, me tratava com uma gentileza súbita, quase exagerada. Perguntava se eu estava bem, se precisava de algo, se queria comer. A mesma mulher que mal falava comigo antes agora, sorria com zelo. Aquilo não me tranquilizava, pelo contrário. O cuidado repentino me soava como medo. Na tarde do segundo dia, o telefone tocou. Era do laboratório. Minha perna quase falhou ao atender. A atendente falou de forma técnica, mas as palavras caíram sobre mim como pedras. Um composto altamente tóxico havia sido identificado na amostra. Um tipo de veneno de uso controlado, capaz de causar falência múltipla dos órgãos em dosagens determinadas.
A concentração era baixa, mas suficiente para matar uma pessoa idosa e debilitada como eu. Desliguei o telefone com a mão gelada. Então era verdade. Não havia mais espaço para dúvidas. Aqueles chocolates não eram um presente. Eram uma sentença de morte cuidadosamente embalada com laços. Sentei-me na cama, sem força nas pernas. Fechei os olhos e vi o rosto das crianças no leito hospitalar. Tremi. Se eu tivesse comido aquele chocolate, talvez estivesse agora num caixão. Mas, no lugar disso, 2 inocentes haviam sido envenenados pela própria armadilha destinada a mim. Um erro de cálculo. Um desvio trágico do plano original. Naquela noite, chamei meu filho para conversar. Ele veio até minha casa contra a vontade visível. Sentou-se na ponta da cadeira, inquieto, as mãos suadas. Coloquei o frasco sobre a mesa entre nós. Ele empalideceu ainda mais ao reconhecê-lo. O laboratório confirmou. Isso aqui é veneno, eu disse, sem rodeios. Ele fechou os olhos, levou as mãos ao rosto. Por longos segundos, apenas respirou com dificuldade. Então, murmurou. A senhora não devia ter investigado. Por quê? Porque eu devia simplesmente morrer sem perguntar nada? O silêncio dele foi pesado demais para ser interpretado como negação. Senti o chão abrir debaixo de mim. Você sabia. Minha voz saiu quase sem ar. Você sabia, meu filho. Ele começou a chorar. Um choro feio, de homem adulto, sem forças. Eu achei que não daria certo. Que a senhora não ia comer tudo de uma vez. Eu achei que ela estava exagerando. Ela. A palavra ecoou alto na minha cabeça. Foi sua esposa quem planejou isso? Perguntei. Ele não respondeu. Apenas assentiu lentamente. Naquele instante, algo morreu dentro de mim. Não foi o amor de mãe. Esse é teimoso demais para morrer de uma vez. Mas morreu a ilusão. Morreu a crença de que meu filho jamais me colocaria em risco. Ele não apenas sabia. Ele concordara. Mesmo que por medo, mesmo que por covardia, ele permitiu. Por quê? Perguntei quase num sussurro. O que eu fiz para merecer isso? Ele passou a mão pelos cabelos, desesperado. Ela disse que a senhora ia nos tirar tudo, que ia vender a casa sem avisar, que ia deixar tudo para outra pessoa. Ela disse que o seguro de vida. Foi então que entendi. A herança, a casa, o seguro. Eu, viva, ainda tinha poder sobre tudo aquilo. Eu, morta, viraria apenas um valor em reais. Então era isso, murmurei. Eu virei um contrato. Ele tentou se ajoelhar diante de mim, mas afastei a cadeira. Eu não suportava mais o toque dele naquele momento. As crianças quase morreram por causa disso, eu disse com firmeza. Seus próprios filhos beberam do veneno que vocês prepararam para mim. Ele desabou em prantos, repetindo que não sabia que ela tinha misturado tanto, que tudo saiu do controle, que era para ser apenas um susto que me deixaria fraca, dependente, internada. Um acidente que apressaria as coisas. Um erro calculado que saiu errado demais. Cada palavra dele era uma facada lenta. Na manhã seguinte, minha nora apareceu na minha casa sem avisar. Tinha os olhos inchados de choro, mas o corpo retraído, em posição de ataque. Sentou-se, sem ser convidada. O que você contou para ele? Perguntou direto. A verdade, respondi. Ela respirou fundo, forçando um sorriso trêmulo. A senhora não entende como as coisas funcionam. Hoje em dia, todo mundo faz essas coisas por causa de dinheiro. É normal. Normal. Aquela palavra quase me fez rir. Envenenar alguém também é normal para você? Perguntei. Ela desviou o olhar por um segundo. Só por um segundo. A senhora já viveu o bastante. Foi ali que tive certeza. Não havia arrependimento algum nela. Apenas frustração por o plano ter falhado. Quando ela foi embora, permaneci muito tempo olhando a porta fechada. Eu já não era apenas uma mãe ferida. Eu era uma sobrevivente de uma tentativa de assassinato. E pior, praticada por quem eu mais protegi na vida. Naquela noite, ninguém dormiu em paz naquela família. Nem eles, nem eu. Porque agora a verdade estava completamente fora da caixa. E, uma vez aberta, não havia mais como ser recolocada no escuro. A madrugada ainda nem tinha terminado quando o telefone voltou a tocar. Eu já não sentia sono havia dias. Desde que descobri a verdade sobre o veneno, meu corpo parecia viver em estado de alerta permanente, como se algo me gritasse por dentro que o pior ainda não tinha passado. Atendi antes mesmo do segundo toque. Era meu filho.
A voz dele saiu fraca, quebrada. Mãe, você precisa vir ao hospital agora. Ansioso. Um deles piorou. Meu coração praticamente saltou para fora do peito. Vesti a primeira roupa que encontrei. Peguei a bolsa e saí no escuro da rua sem sentir o chão sob os pés. Durante todo o caminho, uma única imagem martelava na minha mente. A caixa de chocolate sobre a mesa da minha cozinha. Aqueles doces inofensivos por fora, assassinos por dentro. O erro já estava feito, irreversível. Quando cheguei ao hospital, encontrei um cenário que jamais esquecerei. Enfermeiros corriam de um lado para o outro. O corredor estava tomado por vozes tensas, ordens rápidas, passos apressados. Minha nora estava sentada no chão, encostada na parede, puxando os próprios cabelos, gritava como um animal ferido. Meu filho permanecia de pé, imóvel, olhando para o nada. Os olhos dele não piscavam. Um dos médicos me reconheceu e se aproximou. Houve uma complicação grave, disse ele, em tom contido. O organismo do menino reagiu mal ao tóxico. Ele entrou em parada por alguns segundos. Conseguimos reverter, mas o estado é crítico. Senti o ar desaparecer dos meus pulmões. Minhas pernas cederam e precisei me apoiar na parede para não cair. Eu queria chorar, gritar, desmaiar, mas nada saiu. Só um vazio pesado tomou conta de mim. Meu neto estava lutando pela vida por causa de algo que fora preparado para mim. Meu filho, enfim, reagiu ao perceber minha presença. Caminhou até mim com os olhos arregalados de desespero. Você percebe o que você fez? Ele gritou num misto de dor e fúria. Olhei para ele sem piscar. A voz saiu baixa, mas firme. Eu fiz questão de salvar sua esposa da tarefa suja que ela planejou para mim. Quem errou foi vocês. Ele estremeceu. Olhou para a própria esposa no chão, gritando em desespero. Depois voltou os olhos para mim. Ali, pela primeira vez, ele pareceu realmente entender a dimensão do que havia permitido. Não era apenas um plano contra mim. Era um pacto com a morte. E ela não escolhe vítimas com cuidado. Antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no lugar deles. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. As horas seguintes foram de puro tormento. A cada vez que a porta da UTI se abria, meu coração disparava como se estivesse prestes a parar. Minha nora passou de surtos de choro a períodos de um silêncio assustador. Em determinado momento, sentou-se ao meu lado, os olhos vermelhos, a voz quase inaudível. A senhora não devia ter dado os chocolates às crianças, murmurou. Aquilo foi como uma facada torta. Virei lentamente o rosto em direção a ela. Você devia ter pensado nas suas próprias crianças, antes de misturar veneno no que estava mandando para a minha casa. Ela desviou o olhar, mas não respondeu. Meu filho voltou a andar de um lado para o outro, sem rumo, como um bicho enjaulado. Foi no fim daquela tarde que o médico nos chamou. O semblante dele era sério. Por um segundo, achei que tudo tinha terminado ali, mas ele respirou fundo antes de falar. Conseguimos estabilizar. Ele vai sobreviver, mas haverá sequelas. Minha nora caiu sentada no chão novamente. Meu filho levou as mãos ao rosto e chorou como nunca vi. Eu fechei os olhos e apenas agradeci em silêncio. Meu neto viveria, mesmo que carregasse marcas pelo resto da vida. Naquele instante, algo rompeu definitivamente o último fio de piedade que ainda existia em mim, porque enquanto todos choravam de alívio, eu só conseguia pensar. Isso foi apenas o começo das consequências. Naquele mesmo dia, ainda no hospital, ouvi uma discussão abafada no corredor. Meu filho e minha nora brigavam de forma contida, mas feroz. Escondida atrás de uma coluna, ouvi parte da conversa. Você disse que era seguro? Ele sussurrava, em desespero. Eu disse que a dose era para uma velha frágil, não para duas crianças fortes. Ela respondeu com frieza. Você enlouqueceu. Poderia ter matado nossos filhos. E você concordou em colocar o veneno na caixa. Não se faça de vítima agora. Senti minhas mãos tremendo. Cada palavra confirmava aquilo que eu já sabia, mas não queria ouvir com tanta clareza. Meu filho não foi apenas cúmplice por omissão. Ele participou. Voltei para casa naquela noite com a alma em pedaços. Não chorei. Já não havia lágrimas suficientes. Sentei-me na mesma cadeira de sempre, diante da janela, olhando para a rua vazia. Pela primeira vez, desde que me tornei mãe,
Compreendi que proteger meu filho, acima de tudo, talvez tenha sido o maior erro da minha vida. Eu o poupei de enfrentar consequências cedo demais, e agora ele se tornara capaz de qualquer coisa. Peguei a caixa de documentos que havia separado dias antes. Revirei contratos antigos, escrituras, comprovantes de venda de partes do terreno, transferes de dinheiro. Tudo estava ali. A prova de que eu sempre sustentei aquela família. A prova de que nada do que eles tinha surgido do nada. Eu havia sido a base, e agora queriam apagar a fundação. Passei a noite inteira organizando aqueles papéis com mãos firmes. Um detalhe começou a me chamar a atenção entre as velhas pastas. O seguro de vida que eu havia feito anos atrás, ainda quando meu marido vivia. Um valor considerável. Beneficiário principal, meu filho. Eu nunca havia alterado. Sorri pela primeira vez em muitos dias. Um sorriso frio, não de alegria, mas de compreensão. Naquela madrugada percebi qual tinha sido o verdadeiro erro deles. Não foi apenas errar a dose. Foi achar que eu continuaria sendo a velha frágil, cega e obediente, mesmo depois de sobreviver a uma sentença de morte. O jogo tinha virado. Na manhã seguinte, acordei com uma estranha clareza que há muito não sentia. Não era paz, era foco. Algo dentro de mim havia finalmente se alinhado, como se todas as peças da minha vida estivessem se encaixando sob uma luz que nunca antes eu tinha permitido acender. Preparei café com movimentos lentos e precisos, como se cada gesto fosse um ritual de preparação para o que ainda viria. Pela primeira vez em décadas, eu não me sentia apenas uma sobrevivente. Eu me sentia desperta. Levei novamente a caixa de documentos para a mesa. Espalhei tudo com cuidado. Comprovantes de depósitos, recibos antigos, contratos amarrotados pelo tempo, cópias de escrituras. Entre aquelas folhas amareladas estava enterrada não apenas a história financeira da minha família, mas o verdadeiro motivo de eu estar marcada para morrer. Passei a manhã inteira rememorizando tudo. Meu marido havia sido um homem reservado demais para seu próprio bem. Trabalhador, correto, mas secretamente cheio de medos. Quando ele morreu, restaram apenas dívidas visíveis e algumas decisões estranhas. Ele insistiu pouco antes de partir para que eu fizesse um seguro de vida em meu nome. Disse que era para me proteger. Na época, não questionei. Quem questiona um marido moribundo? O valor foi alto, muito mais alto do que eu jamais imaginei movimentar em vida. E depois que ele morreu, mantive o seguro ativo por puro hábito, sem jamais atualizar beneficiários. Meu filho permaneceu lá como herdeiro direto. Um valor que, somado à casa e ao restante do terreno, ultrapassava tudo o que eles jamais teriam apenas com trabalho. Foi nesse ponto que todas as atitudes da minha nora começaram a ganhar sentido concreto. As perguntas sobre escrituras, o interesse súbito sobre cartórios, o falso cuidado com minha saúde, o interesse insistente em meus remédios. Ela não queria apenas se livrar de mim por desprezo. Ela queria a herança imediata. Peguei o telefone e liguei para um antigo conhecido da família, um homem que trabalhava no cartório havia mais de 30 anos. Ele conhecia cada passo da nossa história por meio de assinaturas, selos e carimbos. Preciso ver alguns registros antigos, disse eu sem rodeios. Horas depois, estava sentada diante dele, com os olhos atentos enquanto ele puxava documentos guardados em arquivos poeirentos. Ele arqueou as sobrancelhas ao encontrar algo específico. Dona, isso aqui é estranho, murmurou. Era uma antiga tentativa de alteração de escritura feita cerca de 2 anos antes. Alguém tentara transferir parte da minha casa para o nome da minha nora. O pedido fora negado por falta de uma assinatura definitiva minha. Meu estômago se revirou. Aquilo era mais do que ambição. Era um plano antigo, interrompido pela burocracia. Saí do cartório com a cabeça fervendo. Agora eu tinha certeza. Minha morte apressaria processos que já vinham sendo tentados em vida. Eles acreditavam que, com a minha partida, tudo se resolveria automaticamente a favor deles. Naquele mesmo dia, recebi a visita inesperada de um primo distante do meu marido. Um homem que eu não via havia anos. Sentou-se na sala, sem rodeios, e lançou uma frase que me gelou o sangue. Eu tentei avisar seu filho antes, mas agora acho que devo falar direto com a senhora. Avisar? Avisar sobre o quê? Ele respirou fundo antes de continuar. Seu marido escondeu dinheiro. Muito dinheiro. Parte nunca foi declarada oficialmente.
Seu filho descobriu isso há alguns anos. A sala pareceu girar por um instante. Como assim escondeu? Contas antigas, aplicações em nome de empresas que não existem mais. Seu filho veio me procurar achando que eu tinha acesso. Eu não tinha. Mas pelo visto, ele nunca desistiu de encontrar esse dinheiro. Tudo fazia ainda mais sentido. O seguro, a casa, o terreno. Nada disso era suficiente para a ambição deles. Existia algo maior, oculto, que só poderia ser acessado após minha morte formal, com processos liberados, sucessões abertas, contas antigas destravadas. Sua nora sabe disso? Perguntei. Ele não hesitou. Foi ela quem puxou o fio. Mais que seu filho, foi ela quem cavou essa história até o fundo. Quando ele foi embora, permaneci sentada por longos minutos, olhando para o chão. Meu marido, que eu julguei conhecer por uma vida inteira, também havia enterrado segredos no nosso casamento. Segredos que agora se transformaram na sentença quase fatal para mim. Naquela noite, recebi uma ligação do hospital. As crianças haviam sido transferidas para um quarto comum. Estavam fora de perigo imediato. Meu coração materno se acalmou por um instante, mas a tempestade maior ainda rugia ao meu redor. Pouco depois, meu filho apareceu na minha porta, o rosto exausto, os olhos fundos. A gente precisa conversar, disse ele. Deixei que entrasse. Sentamos frente a frente. Havia uma distância entre nós que nenhuma mãe e filho jamais deveriam conhecer. Você sabia do dinheiro escondido do seu pai? Perguntei, sem rodeios. Ele empalideceu. Como a senhora... Eu sei agora. E sei também que você tentou alterar a escritura da minha casa. O silêncio dele foi uma confissão plena. Eu precisava garantir o futuro da minha família, murmurou. Eu ri. Um riso seco, sem humor algum. Garantir o futuro, matando a própria mãe? Ele levou as mãos à cabeça. Eu nunca quis que desse errado assim. Foi para apressar as coisas. A senhora já estava velha. Isso não ia durar muito de qualquer jeito. Essa frase foi como um tiro direto no meu peito. A forma como ele falava da minha vida, como se fosse apenas um relógio prestes a parar. Algo descartável. Para você, minha existência virou um obstáculo contábil. Ele não respondeu. E tudo isso para passar por cima de um segredo que talvez nem exista de verdade. Continuei. Você sacrificou sua dignidade, colocou seus filhos em risco, por dinheiro que você nunca tocou. Ele começou a chorar de novo, mas não havia arrependimento ali, apenas o medo da perda. Sua esposa puxou esse fio desde o início, não foi? Perguntei. Ele assentiu lentamente. Ela dizia que a senhora estava com tudo nas mãos, que se a senhora morresse, tudo seria finalmente nosso. Respirei fundo. O plano estava claro. Apressar minha morte, herdar o seguro, a casa, tentar acessar o dinheiro antigo escondido. Tudo feito com frieza e cálculo. Um crime completo, pensado nos mínimos detalhes, exceto no detalhe mais básico, a imprevisibilidade da vida. Você destruiu sua própria família por isso, disse com calma. Ele saiu da minha casa naquela noite derrotado, não por mim, mas pelo peso da própria consciência que começava, tardiamente, a acordar. Quando fechei a porta atrás dele, senti algo mudar definitivamente dentro de mim. O segredo enterrado da minha família havia sido desenterrado com violência. Agora eu sabia. Minha morte era apenas uma peça em um jogo muito maior. E eu já não estava mais disposta a ser um peão. Eu passei aquela noite sem dormir. Não por medo de fantasmas ou de barulhos na casa, mas porque pela primeira vez na vida eu entendi com total clareza que alguém havia calculado com frieza o dia da minha morte. Não era um pensamento abstrato. Era real. Tinha data aproximada, método escolhido, consequências planejadas. Eu não seria apenas uma idosa que morreu de repente. Eu seria um atalho financeiro. O mais cruel não era nem a presença do veneno. Era a lógica por trás de tudo. Eles não queriam minha vida por ódio ou vingança. Queriam porque eu atrapalhava, porque eu ainda respirava, porque eu ainda assinava documentos. Na manhã seguinte, fui ao banco. Caminhei até lá com passos lentos, observando cada rosto na rua, desconfiando até das sombras. Solicitei extratos, cópias de contratos, histórico de movimentações antigas. A gerente me reconhecia havia anos, me tratava pelo nome, mas naquele dia seu olhar se tornou cauteloso quando viu os valores envolvidos. A senhora tem consciência do que tem em seu nome? Perguntou. Agora tenho, respondi.
Saí de lá com uma pasta grossa de papéis e uma certeza ainda mais pesada. Não era apenas minha casa que despertava cobiça. Eu carregava, sem saber, o passaporte para a ruína moral da minha própria família. Naquele mesmo dia, recebi uma ligação inesperada do hospital. Não era sobre as crianças, era sobre meu filho. Ele havia passado mal durante a madrugada após uma discussão violenta com a esposa. Segundo a enfermeira, gritavam no corredor, e ele teve uma queda de pressão tão forte que precisou ser atendido às pressas. Fui ao hospital mais por instinto do que por vontade. Encontrei-o em um quarto isolado, deitado, pálido, conectado a soro. Quando me viu, tentou desviar o olhar, mas eu não permiti. Sentei-me ao seu lado e falei com uma calma que ele jamais havia ouvido de mim. Você me marcou para morrer. Ele chorou em silêncio. Você escolheu uma substância que mataria alguém da minha idade em poucas horas. Você escolheu um presente que ninguém suspeitaria. Você escolheu usar meus próprios netos como escudo para esconder o crime. E você dormiu com isso. Ele soluçou. Eu só deixei que ela decidisse, murmurou. Isso é pior, respondi. Porque você não foi só fraco, você foi conveniente. Ele virou o rosto para a parede, em vergonha. Você sabe quando eu percebi que estava realmente marcada para morrer? Continuei. Não foi quando o laboratório confirmou o veneno. Foi quando você não demonstrou surpresa. Nem um segundo. Todo o seu desespero foi pelo erro do plano. Não pela minha vida. Ele fechou os olhos com força. Você pensou na minha morte como quem pensa numa data de pagamento, eu disse. Algo inevitável. Só precisava ser adiantado. Finalmente, ele quebrou. Ela disse que a senhora ia morrer de qualquer jeito, gritou. Que já estava velha, fraca, sozinha, que não faria diferença. Aquelas palavras me atravessaram como um estilhaço. Não por serem novas, mas por serem ditas pela boca do meu próprio filho. Eu fiz diferença a vida inteira, respondi. Eu só deixei de fazer diferença quando vocês passaram a me ver como um atraso. Ele virou-se para mim, desesperado. Mãe, eu tenho medo dela agora. Essa frase quase me fez rir. O homem que permitiu que ela tentasse me matar, agora tinha medo da esposa. O medo sempre chega tarde para quem escolhe o lado errado, respondi. Quando saí do hospital naquele dia, já não restava dúvida dentro de mim. Aquela família estava apodrecida por dentro. E aquele apodrecimento começou muito antes do veneno. Começou no momento em que o amor virou moeda de troca. Na volta para casa, descobri algo que selou minha certeza definitiva. Uma vizinha me chamou no portão, aflita. Ah, dona! Tem um carro estranho passando aqui na sua rua desde ontem à noite. Devagarinho demais. Meu estômago revirou. Eu sabia. Mesmo sem provas, eu sabia. Entrei em casa e fui direto ao quarto. Abri a gaveta onde costumava guardar dinheiro, documentos e algumas economias em espécie. A gaveta estava fora do lugar. Não havia sinal de arrombamento, mas alguém havia mexido. Eles já se moviam como se eu estivesse morta. Naquela noite, não chorei, não rezei, não pedi proteção. Eu apenas me sentei na sala, com as luzes apagadas, ouvindo os sons da casa, cada rangido, cada estalo da madeira, cada respiração da madrugada. Eu já não era uma vítima em pânico, eu era uma mulher em vigília. E foi ali, no escuro, que compreendi algo que mudou tudo dentro de mim. Se eu esperasse que a justiça resolvesse, talvez eu já estivesse enterrada quando a polícia chegasse. Meu filho estava quebrado, minha nora era perigosa, e eu ainda estava viva por um erro de percurso. Foi também naquela noite que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu não iria avisar ninguém sobre meus próximos passos, nem médicos, nem cartório, nem polícia, ainda não. Antes, eu precisava expor tudo, de forma irreversível. A partir daquele instante, cada gesto meu passou a ter um objetivo. Cada palavra seria medida. Cada silêncio seria estratégico. Eu não queria apenas sobreviver. Eu queria que eles sentissem, na própria pele, o gosto amargo do que tentaram fazer comigo. Porque naquele momento, sentada na escuridão da minha casa, eu já não era apenas uma mãe traída. Eu era uma mulher oficialmente marcada para morrer. E uma mulher marcada para morrer. Não tem mais nada a perder. Passei a madrugada inteira sentada à mesa da cozinha, com os documentos espalhados à minha frente como peças de um quebra-cabeça macabro. Escrituras, extratos bancários, cópias do seguro, recibos de transferências antigas.
Tudo aquilo, que antes representava apenas burocracia da vida, agora era minha armadura. A cada folha que eu organizava, mais clara ficava a dimensão do jogo em que eu havia sido colocada sem saber. O desespero não me paralisou. Ele me acordou. Às 6 da manhã, tomei uma decisão que eu jamais imaginaria tomar. Procurei um advogado criminalista. Não qualquer um. Um homem conhecido na cidade por não tremer diante de casos sujos. Quando entrei no escritório dele, senti algo que não sentia há muito tempo. Poder. Não o poder do dinheiro, mas o poder de quem finalmente decide agir. Contei tudo. Desde a caixa de chocolates até a confissão quase involuntária do meu filho. Mostrei os laudos do laboratório, as cópias do seguro, as tentativas de alteração da escritura, os registros no cartório. Cada palavra minha era acompanhada pelo som da caneta dele riscando o papel. Quando terminei, ele respirou fundo e falou com frieza. Tentativa de homicídio qualificada. Envenenamento. Participação direta e indireta. Se a senhora levar isso agora à polícia, eles não passam da semana em liberdade. Eu assenti lentamente. Mas eu não quero agora, respondi. Ele me encarou. Sério, a senhora sabe que isso é arriscado. Eu sei, confirmei. Mas eu preciso que a verdade venha à tona no momento certo, do jeito certo, para não sobrar brecha nenhuma. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, disse, então vamos construir esse momento com provas irrefutáveis. Foi ali que meu plano começou a ganhar forma. Não como vingança cega, mas como armadilha cuidadosamente montada. Eu não queria apenas que eles pagassem. Eu queria que caíssem sem chance de se levantar. Durante os dias seguintes, passei a agir como se nada tivesse mudado. Continuei indo ao hospital, visitando as crianças, falando pouco, observando muito. Minha nora estava diferente. Andava inquieta, sempre ao telefone, em conversas sussurradas pelos corredores. Meu filho parecia um homem quebrado, dividido entre a culpa e o medo. Em uma dessas visitas, percebi algo importante. Minha nora acreditava que eu ainda estava confusa, frágil, emocionalmente abalada. Ela falava comigo como quem fala com alguém vencido. Esse erro de avaliação seria a porta pela qual ela cairia. Numa tarde, enquanto meu filho dormia exausto numa cadeira do corredor, ela se aproximou de mim. A senhora passou muito estresse com tudo isso, disse, com uma falsa doçura. Talvez fosse bom resolver logo essas questões de documentos. Ninguém sabe o dia de amanhã. Olhei bem nos olhos dela. Você tem razão, respondi. Já vivi demais para adiar o que precisa ser resolvido. Vi o brilho imediato surgir nos olhos dela, rápido demais para ser inocente. Naquele mesmo dia, liguei para o cartório e marquei uma reunião para organizar minha sucessão. Fiz questão de que meu filho e minha nora estivessem presentes. Dei a entender que estava cansada, que temia morrer de repente depois de tudo o que havia acontecido. A isca estava lançada. Enquanto isso, por orientação do advogado, comecei a gravar tudo. Instalei um pequeno gravador na bolsa. Todas as conversas, cada frase, cada suspiro comprometedor. Não confiava mais em memória nem em promessas. Naquela altura, só provas importavam. Na véspera da reunião no cartório, meu filho apareceu em minha casa. Estava abatido, com olheiras profundas. Mãe, a senhora tem certeza disso tudo? Perguntou hesitante. Falar de herança agora? É pesado. Mais pesado é enterrar alguém antes da hora, respondi, sem olhar para ele. Ele engoliu em seco. Eu tenho medo do que ela pode fazer se tudo não sair como ela espera, murmurou. Esse medo já devia ter nascido antes, respondi. Naquela noite, dormi pouco, mas, pela primeira vez em muitos dias, dormi sem pavor. Eu sabia exatamente o que viria a seguir. No cartório, no dia seguinte, minha nora chegou elegante demais para um assunto tão mórbido. Meu filho parecia um réu, aguardando sentença. O tabelião nos conduziu à sala reservada. Coloquei minha bolsa ao lado da cadeira, garantindo que o gravador estivesse ligado. Vim organizar meu testamento. Iniciei. Depois do que aconteceu, percebi que não posso mais adiar isso. Minha nora assentia em silêncio, contendo a ansiedade. Quero garantir que tudo fique em ordem caso algo me aconteça. Claro, sogra, disse ela com um sorriso disfarçado. É o melhor a se fazer. Começamos a falar de bens, escritura, contas. Em certo momento, eu soltei a frase cuidadosamente preparada. Também quero confirmar os valores do meu seguro de vida. O corpo da minha nora enrijeceu de imediato.
Seguro? Ela perguntou. Eu nem sabia que a senhora tinha isso. Tenho há muitos anos, respondi. E nunca alterei os beneficiários. Meu filho abaixou a cabeça. Imagino que continue sendo eu, não é? Ele murmurou. Olhei para ele por longos segundos. Por enquanto, sim. Minha nora não conseguiu disfarçar o alívio que passou pelo rosto. Aquela reação foi gravada. Inteira. Limpa. Perfeita para o tribunal. Ao final da reunião, pedi alguns dias para refletir antes de assinar qualquer modificação definitiva. Eles saíram do cartório visivelmente mais relaxados do que entraram. Acreditavam que o jogo estava praticamente ganho, mas o que eles não sabiam é que, enquanto simulava fragilidade, eu já havia alterado tudo, em segredo, 2 dias antes. O beneficiário do seguro agora não era mais meu filho. A escritura da casa já estava protegida por cláusulas que impediam qualquer movimentação imediata após a minha morte, e uma parte significativa do dinheiro estava resguardada em nome de uma instituição beneficente impossível de ser tocada por eles. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem da minha nora. Estou aliviada que a senhora esteja pensando com maturidade agora. Apaguei a mensagem. Meu plano já estava completo na parte jurídica. Agora faltava apenas uma coisa: a exposição pública. E ela viria, porque dentro de mim já não havia espaço para a misericórdia que me enfraqueceu a vida inteira. Havia apenas a frieza de quem sobreviveu a uma sentença de morte e decidiu transformar cada lágrima em estratégia. Eles achavam que eu estava me despedindo da vida. Na verdade, eu estava preparando o palco do julgamento deles. O dia amanheceu com um silêncio estranho, pesado, como se a própria cidade prendesse a respiração. Acordei antes do sol, sem necessidade de despertador. Meu corpo estava cansado, mas minha mente estava desperta como nunca esteve em toda a minha vida. Tomei banho devagar, vesti uma roupa simples, mas firme. Nenhum preto de luto, nenhum branco de rendição. Apenas eu, inteira. O plano estava marcado para aquela manhã, no próprio hospital. Durante dias, eu havia trabalhado em silêncio com o advogado. Ele reuniu o laudo do laboratório, os áudios gravados, os registros do cartório, a tentativa de fraude na escritura, as mensagens da minha nora, o histórico do seguro de vida, tudo organizado como uma bomba jurídica pronta para explodir. E o local da explosão seria escolhido com precisão cirúrgica, no mesmo corredor onde minhas crianças quase morreram. Quando cheguei ao hospital, minha nora estava sentada ao lado do meu filho, segurando a mão dele com força. Ele parecia exausto, abatido, como alguém que já havia perdido tudo, mesmo sem saber ainda. As crianças continuavam em observação, mas fora da UTI. Eu os visitei rapidamente, beijei suas testas com cuidado, segurei suas mãos pequenas com o coração na garganta. Eles não sabiam que eram o centro de uma tragédia que mudaria tudo. Ao sair do quarto, vi o advogado se aproximando discretamente, acompanhado por 2 policiais à paisana. Meu coração bateu forte, mas meu rosto permaneceu calmo. A hora havia chegado. Mãe, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Perguntou meu filho inquieto. Olhei para ele por alguns segundos, garantindo que a verdade finalmente tenha testemunhas. Minha nora se levantou num salto, desconfiada. Que verdade? Antes que eu respondesse, o advogado avançou 2 passos. Senhora, o laboratório confirmou oficialmente. O envenenamento foi provocado por substância adquirida mediante prescrição controlada. Temos gravações que comprovam o conhecimento prévio da senhora sobre o uso do veneno em alimentos. E temos confissões indiretas do seu marido. O rosto da minha nora perdeu a cor em segundos. Isso é mentira, ela gritou. Tudo isso não passa de uma invenção dessa velha. Velha. Aquela palavra já não doía mais. Agora, apenas sustentava minha força. O advogado fez um sinal sutil e um dos policiais se aproximou. Senhora, a partir deste momento, a senhora está detida para averiguação por tentativa de homicídio, envenenamento e risco de morte a incapazes. Minha nora começou a rir nervosamente. Vocês estão loucos. Isso não vai dar em nada. Essa mulher não tem provas. Eu estendi a mão. O advogado colocou em meus dedos o pequeno gravador. Tem sim, eu disse. Apertei o botão. A voz dela ecoou pelo corredor, nítida, inconfundível. Eu disse que a dose era para uma velha frágil, não para 2 crianças fortes. Um silêncio mortal tomou conta do corredor. Enfermeiros pararam. Médicos se voltaram.
Pessoas começaram a se aproximar. Minha nora caiu sentada numa das cadeiras, trêmula. Eu não quis dizer assim. O policial pediu que ela colocasse as mãos para trás. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Meu filho olhava para tudo como se tivesse sido arrancado da realidade à força. Ele se virou para mim, com o rosto molhado de lágrimas. Mãe, por favor, a senhora sabe que eu não quis matar ninguém. Olhei para ele com uma dor que nenhum tribunal jamais compreenderia. Você só quis que eu morresse, e isso já é o suficiente. O advogado, então, deu um passo à frente novamente. Ainda há mais, disse ele. Temos a gravação da tentativa de indução à morte por susto planejado, bem como provas da tentativa ilegal de alteração da escritura da casa da vítima. O corredor virou um palco de murmúrios. Pessoas cochichavam, apontavam, filmavam com os celulares. A vergonha pública começava ali. Minha nora entrou em completo descontrole. Foi ele também, ela gritou, apontando para o próprio marido. Ele colocou o veneno. Ele sabia de tudo. Meu filho deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Você me obrigou, ele gritou. Você disse que era só para internar, não para matar. A discussão virou um espetáculo cruel, cheio de acusações, gritos, lágrimas e revelações no meio de um hospital lotado. A polícia precisou intervir para separá-los. Meu filho foi algemado. Quando vi aquele metal frio nos pulsos do homem, que um dia coube inteiro em meus braços, meu coração se partiu em silêncio. Não chorei. Eu já havia chorado tudo o que tinha na vida. Minha nora, ao ser conduzida, ainda tentou olhar para mim com ódio. A senhora vai se arrepender disso, ela sibilou. Aproximei-me devagar e falei baixo, apenas para que ela me ouvisse. Eu só teria me arrependido de continuar fingindo que você não tentou me matar. Ela foi levada pelos corredores sob olhares de repulsa, enquanto as pessoas murmuravam seus crimes. Meu filho foi conduzido logo atrás, cabisbaixo, destruído. O advogado colocou a mão em meu ombro. Agora não há mais como esconder nada. E ele estava certo. Naquele mesmo dia, a notícia se espalhou pela cidade. Tentativa de homicídio envolvendo envenenamento de crianças e plano contra a idosa. Vizinhos começaram a aparecer no hospital. Antigos conhecidos. Pessoas que jamais imaginaram que aquela família escondia algo tão monstruoso. No fim da tarde, já não restava máscara alguma. O nome da minha nora tinha sido escancarado. O do meu filho também. A reputação deles, construída sobre mentiras, ruía em público. Voltei para casa no início da noite completamente vazia por dentro e, ao mesmo tempo, estranhamente leve. O acerto de contas havia acontecido, não com gritos de vingança, não com sangue, mas com aquilo que mais dói a quem vive de aparência, a verdade exposta. A casa estava silenciosa demais quando atravessei a porta naquela noite. Um silêncio diferente de todos os outros que eu tinha conhecido ao longo da vida. Não era o silêncio da solidão comum. Era o silêncio que fica depois de uma tempestade que destrói tudo e ainda assim deixa o ar pesado. Sentei-me na mesma sala onde, dias antes, eu ainda era apenas uma velha esperando por um gesto de amor que nunca viria. Agora, eu era a mulher que sobrevivera à própria sentença de morte. Passei a noite acordada, não por medo, mas porque o coração insistia em revisitar cada cena do hospital. As algemas nos pulsos do meu filho, o olhar de ódio da minha nora, as vozes ecoando no corredor, as pessoas apontando, a verdade circulando livre, pela primeira vez. Tudo aquilo não me trouxe alegria. Trouxe apenas um tipo de paz estranha, pesada, quase culposa. Nos dias seguintes, o processo se desenrolou rápido. As provas eram irrefutáveis. As gravações, o laudo, os registros cartoriais, as mensagens, as tentativas de transferência ilegal de bens. Tudo formava um retrato completo de uma família que se deixou consumir pela ganância. Minha nora foi formalmente indiciada por tentativa de homicídio qualificada e risco de morte a menores. Meu filho respondeu como cúmplice direto. A cidade inteira comentava. Alguns com espanto, outros com pena, muitos com julgamento. Pessoas que nunca bateram à minha porta agora vinham perguntar se eu estava bem, se precisava de algo. Eu respondia educadamente, mas dentro de mim havia um cansaço profundo, porque ninguém pergunta a uma mãe como é sobreviver à traição de um filho. As crianças receberam altas semanas depois, carregariam sequelas, não apenas no corpo, no espírito.
Sempre que eu as via, senti uma mistura de alívio e culpa que jamais saberia nomear direito. O veneno que era para mim tocou a vida delas e deixou marcas para sempre. Por mais que todos apontassem para os culpados, eu ainda carregava o peso silencioso de ter sido o alvo. Meu filho tentou falar comigo uma única vez depois da prisão. O pedido chegou por intermédio de um defensor público. Eu pensei durante dias, rezei durante noites inteiras. No fim, não fui. Não naquele momento. Não porque eu o odiasse, mas porque eu sabia que se o visse, uma parte de mim ainda tentaria protegê-lo. E eu já havia protegido demais. Fiquei sabendo por terceiros que ele entrou em profunda depressão, que chorava todos os dias, que perguntava por mim. Minha nora, segundo diziam, continuava fria. Ela só se indignava com o dinheiro que havia perdido. Mesmo atrás das grades, dizia que tudo não passava de um exagero. Ali eu entendi que algumas pessoas nascem sem remorso, apenas com cálculo. Meses depois, finalizei as alterações definitivas no meu testamento. Parte dos bens foi destinada a instituições que cuidam de crianças vítimas de violência. Outra parte ficou reservada para os meus netos, sob cláusulas severas de proteção. Nada poderia ser tocado antes de eles atingirem a maioridade, e sem interferência dos pais. O seguro de vida permaneceu fora do alcance de ambos. Quando assinei os últimos documentos, o tabelião me olhou com respeito. A senhora foi muito forte, forte. A palavra soou estranha nos meus ouvidos. Eu não me sentia forte. Eu me sentia velha, cansada, ferida. Mas talvez força não seja a ausência de dor. Talvez seja apenas a decisão de não permitir que a dor nos mate. Um dia, meses depois, recebi uma carta. A letra era do meu filho. Tremida, irregular. Mãe, todos os dias eu acordo pensando em você. Eu destruí tudo. Perdi meus filhos, minha liberdade, minha dignidade e o seu amor. Eu sei que nada do que eu diga apaga o que fiz, mas precisava escrever. Eu tenho medo do futuro, mãe. Mas o maior medo é morrer sem que você saiba. Eu me arrependo. Li aquela carta muitas vezes. Dobrei, guardei. Não respondi. Talvez um dia, talvez nunca. Amor de mãe não morre fácil, mas confiança, quando morre, raramente ressuscita. Aos poucos, a vida foi entrando de volta na minha casa. Não da mesma forma, nunca da mesma forma. Comecei a cuidar do jardim novamente. Voltei a costurar para fora. As mãos tremiam menos. Os dias ficaram menos pesados. Algumas noites ainda eram longas, cheias de lembranças e perguntas sem resposta. Mas eu estava viva. E isso, por si só, já era um milagre. Às vezes, no silêncio da madrugada, penso na caixa de chocolates, no laço vermelho, no bilhete curto, no instante exato em que tudo começou. Um presente pequeno, quase inocente, que carregava dentro de si a morte cuidadosamente calculada. Se eu tivesse comido aquele chocolate, talvez nada disso jamais tivesse sido revelado. Teriam chorado no meu velório. Teriam inventado palavras bonitas. Teriam seguido a vida com dinheiro nas mãos e culpa enterrada. Tudo teria sido perfeito para eles. Mas o destino tropeçou no meu gesto simples de dividir aquele doce com as crianças. E essa falha mudou tudo. Hoje, aos 67 anos, não sou mais a mãe que sacrifica sem limites. Não sou mais a mulher que engole humilhações em nome de um amor que só caminha em um sentido. Aprendi, da forma mais dolorosa possível, que amor também precisa de fronteira. Que maternidade não é permissão para ser descartada. Que envelhecer não é se tornar invisível. E que sobreviver à própria morte muda a gente de um jeito que palavra nenhuma explica. Meu filho está vivo. Eu também. Mas já não vivemos no mesmo mundo. Às vezes sinto saudade do menino que ele foi, não do homem em que ele se tornou. Esse eu enterrei no dia em que quase me enterrou. A justiça foi feita. Não como eu sonhava em noites de choro. Foi feita com processos, algemas, manchetes e um vazio permanente no peito, porque a justiça humana pune, mas não devolve o que foi quebrado. E mesmo assim, eu sobrevivi. Não com alegria, não com vingança, mas com a consciência tranquila de que não morri calada. Eu ainda acordo todos os dias com cicatrizes invisíveis. Algumas sangram por dentro, outras apenas lembram. Mas eu sigo.
e toda vez que vejo uma caixa de chocolates em algum mercado, paro por um instante, respiro fundo e sigo andando. Porque eu aprendi, tarde demais talvez, que até o presente mais doce pode carregar dentro de si o gosto amargo da morte e, ao mesmo tempo, o início inesperado da libertação. Hoje, enquanto escrevo estas palavras sentada na varanda da minha casa, observo o sol se deitar atrás das árvores como se nada tivesse acontecido. Os pássaros continuam cantando. As pessoas continuam passando apressadas na rua. O mundo segue, indiferente às tragédias particulares que destroem famílias em silêncio. E ainda assim, dentro de mim, nada é como antes. Aprendi que sobreviver não significa vencer. Significa apenas continuar respirando depois que algo essencial morre dentro da gente. Eu sobrevivi ao veneno, à traição, ao julgamento público e à pior dor que uma mãe pode sentir: descobrir que o próprio filho foi capaz de desejar sua morte. E mesmo assim, sigo de pé. Não por força, mas por teimosia da vida. Há dias em que sinto saudade do passado que nunca mais existirá. Do menino que adormecia no meu colo, das gargalhadas na cozinha simples, da ilusão de que o amor de mãe era invencível. Hoje sei que ele é imenso, sim, mas não é indestrutível. Meus netos ainda virão me visitar quando puderem. Crescerão longe dos pais por muito tempo, e eu estarei aqui, não para substituir ninguém, mas para ser o que sempre fui, um abrigo possível. Às vezes, me pergunto se tudo isso precisava ter acontecido para que a verdade viesse à tona. Talvez não, talvez sim. Talvez algumas verdades só nasçam da dor mais brutal. O que sei é que eu não morri como eles planejaram. Eu vivi. E por isso, tudo mudou. Se esta história tocou você de alguma forma, me diga nos comentários o que sentiu ao chegar até aqui. Se inscreva no canal, deixe sua curtida e compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre perdão, limites e sobrevivência. E escreva também de qual cidade você está assistindo, porque às vezes uma história não é só uma história. É um espelho. Antes de ir embora, eu quero saber de você. O que você teria feito no lugar dessa mãe? Você teria perdoado? Ou seguido até o fim como eu fiz? Escreva aqui nos comentários a sua opinião e também diga de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos e sua mensagem é muito importante para mim. Deixe sua curtida, porque ela ajuda este canal a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias reais e emocionantes como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa história hoje, porque aqui cada história não é apenas entretenimento, é vida, é verdade, é reflexão.